Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando nessa terça-feira pro nosso primeiro vídeo aqui desse dia. Desse dia de terça-feira, tamo junto, tamo misturado, estamos trazendo informação para você. Mercadão da Bola, Série B de Campeonato Brasileiro que terminou a 16ª rodada ontem com a derrota do Vitória, né, rapaz? Vitória perdeu pro Vila Nova, perdeu a oportunidade de voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro. Já por outro lado, o Vila conseguiu aí, com a vitória sobre o rubro-negro baiano, chegar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Já a gente fala de tudo isso, mas antes deixe o seu like, comente, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, né, com a sua família, enfim. Compartilhe aí o nosso vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer aqui o nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se for a sua primeira vez por aqui, evidentemente, vá lá e se inscreva no nosso canal e sininho de notificações e acione todas para que você não perca nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui, tá bom? Depois dos nossos dois recados, recado aí de Cristiano Santos, a voz que divulga você, também de Poções e Bolos da Linde, a gente volta trazendo essas informações para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Vamos nessa então, trazer notícia, trazer informação para você que está aí ligado com a gente. Mazuco admite propostas por jogadores do Botafogo, mas garante, abre aspas, desejo de todos é buscar um título, fecha aspas. O momento do Botafogo, líder do Brasileirão com sobras, faz com que os jogadores sejam notados por mercado do exterior. Adrielso, por exemplo, foi alvo do Besiktas há 3 semanas. O zagueiro não é o único que chama a atenção de outros clubes, mas André Mazuco, diretor de futebol do clube carioca, né, rapaz, garante que o alvinegro está preparado para segurar, né, rapaz, o interesse aí de fora nesta janela de transferência. É normal, né, gente, que isso aconteça. É algo que estamos planejando desde antes da janela. Temos uma relação genuína com os atletas. Eles sabem o que a gente quer e espera, e ao mesmo tempo, né? Eles sabem o que a gente quer e espera, e também ao mesmo tempo queremos ser um clube que ajude os atletas na sua carreira. Procuramos fazer com que eles se sintam bem no clube, mas que a gente
se auxilie no projeto, como foi com o Jefinho, afirmou em entrevista ao De Primeira do UOL. Mazuco, que é o diretor aí de futebol do Botafogo, detalhou a situação. A conversa sobre futuro é aberta com jogadores. Em entrevista ao GE no mês passado, John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, garantiu que o clube não teria nenhuma perda significativa nesta janela. Já vieram alguns flashes para os jogadores, mas a conversa com eles é muito clara. Hoje o Botafogo tem muita coisa bacana para a carreira deles. Só o fato de brigar em cima por título, que há muito tempo não acontece, o apelo é gigantesco e isso é significativo para o atleta. Temos atletas consolidados, como Carlos, no caso o Eduardo, Tiquinho, Marçal, é muito significativo. Nosso maior desafio é manter o que temos hoje para que a gente possa terminar a temporada. Temos uma comunicação muito sincera com todos. Há um desejo de todos no projeto que temos com o Botafogo de buscar coisas maiores, seja Libertadores ou buscar um título. O diretor admitiu que alguns atletas têm chamado a atenção e que o clube, inclusive, já até recebeu propostas oficiais. Tivemos 2 ou 3 ofertas, algo que a gente conversa diretamente com os atletas. Por enquanto, está tudo sob controle, garantiu o André Mazuco. É difícil, né, gente? É difícil segurar aí nessa janela. Muito difícil mesmo, mas é aquela coisa que o Mazuco disse aqui, o John Textor disse também. O projeto Botafogo é ser campeão ou conquistar uma vaga na próxima Libertadores da América. Mas tem proposta que não dá para segurar, gente. Até porque o Botafogo é uma SAF, né? O John Textor injetou uma bala, né, de dinheiro no time do Botafogo. E lógico que ele não veio aqui, é porque ele ama o Botafogo, eu amo o Botafogo, eu vou lá para resolver o problema financeiro do Botafogo, ajudar a pagar as contas do Botafogo. Não, ele quer ganhar o dele também, né? Lógico que o Botafogo, ganhando títulos, a tendência é que ele ganhe também mais e mais dinheiro. Mas a venda de jogadores é uma maneira do John Textor também ganhar dinheiro, né? Então, assim, falar, nós não vamos vender ninguém, eu acho que é muito difícil. Porque se aparece uma proposta aí, por exemplo, para Tiquinho Soares do futebol árabe, que é um futebol que está comprando todo mundo aí, né? Fica difícil. Fica difícil de concorrer com o mercado, né, desse. Que tá jorrando dinheiro, né, rapaz? É difícil. Falar do Peixe do Santos. Santos faz proposta por meio-campista uruguaio Rodrigo Salazar e analisa meia argentino. O Santos avaliou os nomes do uruguaio Rodrigo Salazar e do argentino Roberto Pereira, né, Cristiano? Para reforçar seu meio de campo nesta janela de transferências. O clube da Vila Belmiro fez uma proposta ao Shakhtar, na verdade ao Schalke 04, né, da Alemanha, para contratar Salazar. Os valores são mantidos em sigilo, mas o GE apurou que o Peixe está disposto a desembolsar um valor considerável para contar com o futebol do uruguaio de 23 anos. Agora eu te pergunto, meu amigo torcedor, um valor considerável, quer dizer alto, né? De onde que o Santos vai tirar, que o Santos está numa pindaíba danada? De onde, menino? Tem coisas que não encaixam, né, gente? Tem coisas que não dá para entender, né? Mas vamos lá. Revelado no Málaga da Espanha, Salazar nunca atuou profissionalmente na América do Sul, mas já defendeu as cores da seleção uruguaia principal. Recentemente, o jogador foi sondado por São Paulo e Vasco, mas as negociações não avançaram. A proposta do Santos é para uma compra parcelada. O interesse do Peixe no meia foi noticiado anteriormente pelo UOL. Também meio-campista argentino Roberto Pereira é um nome que agrada a diretoria do clube de Vila Belmiro e está sendo estudado. Neste momento, não há proposta formalizada ao meio-campista. Pereira começou a carreira no River Plate, passou pela Udinese e Juventus da Itália e também jogou a Premier League pelo Wolfsburg, né?
da Inglaterra, evidentemente. Atualmente, o jogador está livre no mercado e aguarda a proposta para decidir o seu futuro. É o time do Santos que, apesar de toda a sua deficiência financeira, né, tá no mercado, rapaz, buscando jogadores aí e jogadores que custam, porque jogador bom custa caro, né, gente? Jogador bom, cá pra nós, custa caro, menino. Ainda falando do Santos, Santos anuncia a contratação do lateral esquerdo Dodô, ex-Atlético Mineiro. O Santos anunciou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, a contratação do lateral esquerdo Dodô, que estava no Atlético Mineiro. O atleta é a primeira contratação do Peixe nesta janela de transferências e firmou o contrato de 2 anos com o clube. O lateral tinha contrato com o Galo somente até o fim deste ano e havia se tornado a terceira opção para o setor na equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Ele disputava a posição com Guilherme Arana e também com Rubens. Pelo Clube Mineiro foram 65 jogos e 2 gols. Em negociação com o Santos, Dodô já não havia sido relacionado da partida do Atlético Mineiro contra o Corinthians no último sábado. No domingo, após a vitória do Peixe sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Turra elogiou o jogador. Ele é um jogador experiente, que tem uma história bonita aqui no Santos. Foi vice-campeão da Libertadores, um jogador vencedor e é uma grande pessoa, com um grande caráter. Se isso se concretizar, com certeza será muito bem-vindo. A lateral esquerda era uma das posições carentes do Santos no elenco. Em entrevista ao GE, o coordenador de futebol do clube, o Falcão, confirmou que esta era uma das funções em que a equipe precisava se reforçar. É o Peixe, é o Santos, é o Santos, é o Santos. Buscando aí, claro, dentro das suas limitações financeiras, mas buscando, né? Buscando aí opções para o técnico Paulo Turra. Vina do Grêmio entra na mira do futebol árabe. Pois é, o meia Vina está na mira do futebol árabe. O GE apurou que o jogador realmente negocia nesta janela de transferência. E Ceará, Vina agora está defendendo o Grêmio. O clube árabe, no entanto, não foi revelado. O Ceará possui 70% dos direitos econômicos de Vina. Já os outros 30%, né, pertencem ao próprio jogador. As conversas entre o vovô, o staff do atleta e o clube do Oriente Médio ocorrem há pelo menos uma semana. A situação deve ser resolvida nos próximos dias. Em 2023, Vina tem 27 jogos pelo Grêmio, com 4 gols e 1 assistência. Pelo Ceará, foram 3 jogos no ano, né, e 1 assistência. Ele está emprestado ao Grêmio até o fim deste ano, com opção de compra ao fim do contrato. A saída de Vina ampliaria o problema ofensivo do Grêmio no momento. O meia tem sido reserva imediato para Luiz Soares, mesmo atuando adaptado na função. Em caso de saída, deixaria aberta a lacuna para a função. O único nome restante seria o jovem André. Rapaz, o Vina, o cara é banco no Grêmio, né? Aí o cara recebe uma proposta aí do mundo árabe e o cara vai, né, gente? Só se, não sei. Mas eu acho que assim, tem tudo para pro Vina voar, né? Voar. Segundo o jornal, Neymar é oferecido, mas Barcelona descarta a contratação, rapaz. Pois é, quem te viu, quem te vê, né? O Barcelona descartou um possível retorno de Neymar nesta temporada. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, empresários do jogador ofereceram um atacante ao clube catalão, que recusou. Segundo a publicação, o Barcelona decidiu não avançar na negociação por 2 motivos. Primeiro deles, economicamente. A operação seria inviável ao Barça. O segundo, o Barcelona considera que a volta de Neymar poderia ser um problema no vestiário. Neymar se reapresentou no Paris Saint-Germain na última segunda-feira, ou seja, ontem, como esperado. Ele e outros jogadores do elenco passaram por exames, no caso, exames médicos, né, no hospital aí, lá na França, além de testes físicos no CT do Paris Saint-Germain, rapaz. A fase do Neymar não é brincadeira não, né, rapaz? Neymar que durante algumas temporadas aí brigou, né, ou pelo menos esteve ali entre os melhores disputando a bola de ouro, mas
O Neymar hoje se machucou, se machuca muito na verdade, né? Dá um pulinho até Minas pra gente falar do Atlético Mineiro. Hulk na Turquia? Essa foi a pergunta e está sendo a pergunta aí. Atlético Mineiro descarta a negociação do ídolo. Abre aspas. Ele não tem preço. Fecha aspas, diz diretor. Assim como acontece a cada janela de transferências, o nome de Hulk fica forte na Turquia. Desta vez é o Samsunspor que demonstrou interesse no jogador do Atlético Mineiro. O Galo, entretanto, desmente qualquer negociação e possibilidade também de abrir conversa sobre a saída do ídolo do Atlético Mineiro. Abre aspas. Não tivemos proposta alguma pelo Hulk. Ele não tem preço e é inegociável. Simples assim. Fecha aspas. Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que disse isso aí. Muito forte, né? Não negociamos o Hulk, de jeito nenhum. Meu Deus. O presidente do Samsunspor chegou a falar que fez proposta de 10,7 milhões de reais, né? 2 milhões de euros ao Atlético Mineiro para a contratação de Hulk. A fala do mandatário foi reproduzida pelo portal Fanatic da Turquia. Nela ainda é informada que o Galo só aceitaria 5 ou 6 milhões de euros. Caetano negou novamente. Abre aspas. Nunca colocamos preço no Hulk. Fecha aspas. O Atlético vê a situação como inverídica. O mesmo discurso adotado aí por um staff de Hulk consultado pelo GE. Abre aspas. É especulação de mercado. Fecha aspas. O camisa 7 está de volta ao time após cumprir suspensão automática contra o Corinthians. Se prepara para encarar o Goiás na próxima segunda-feira pelo Brasileirão. Seu contrato no Galo vai até o fim de 2024, prorrogável por mais 12 meses. É o fim, né, rapaz? Se o Galo negociar Hulk, acaba o Atlético Mineiro. Basta você ver o Atlético jogando sem um Hulk. Parece um time comum. Apesar de ter bons jogadores. O Atlético Mineiro tem bons jogadores, mas quando joga sem um Hulk, né? Falar do Flusão, do Fluminense, Ganso revela que fará testes aí antes, né? No Fluminense, antes do clássico contra a equipe do Flamengo. O meia Paulo Henrique Ganso concedeu entrevista ao programa Boleiragem do Sport TV ontem, segunda-feira. O jogador do Fluminense comentou que volta aos gramados para treinar com bola nesta terça, para fazer testes antes do clássico contra o Flamengo. Amanhã, no caso hoje, terça-feira, a gente volta a treinar. Tive essa semana para recuperar, ficar 100%. Da forma que eu estava entrando em campo, não estava fazendo bem nem para mim, nem para a equipe. Essa semana, espero treinar 100% tranquilo, sem dores, para voltar para o clássico, o clássico Fla-Flu, né? Que nesse confronto vai ser Flu-Fla. Já estou me sentindo muito bem, fiz treinos na academia. Amanhã o teste é no campo. Ganso esteve de fora das últimas 2 rodadas contra o São Paulo e o Internacional por uma lesão no pé esquerdo. O Fluminense enfrenta o Flamengo no próximo domingo às 16 horas no horário de Brasília, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Ganso que é uma peça importantíssima para o Fluminense, né? Ganso que em outros clubes aí, Ganso já acabou para o futebol. No Fluminense com o Fernando Diniz, o Ganso vem jogando muita bola. Falar novamente do Botafogo, quantas rodadas o Botafogo demorou para conquistar 36 pontos no Brasileirão? Comparar desempenho, vamos lá então. O Botafogo está em estado de graça. O Alvinegro possui a melhor campanha de um clube após 14 rodadas disputadas na história do Brasileirão por pontos corridos. São 36 pontos, com 12 vitórias e 2 derrotas, ultrapassando o Corinthians de 2017, que fez o mesmo número de pontos, mas tinha menos um triunfo, né? Pois é, este número já seria suficiente para o Botafogo superar 2 campanhas inteiras, edições antigas do Brasileirão, nos anos de 2020 e 2014, justamente os anos em que foi rebaixado para a segunda divisão. O Botafogo de 2023 chegou aos 36 pontos da forma mais rápida, se comparado
ao desempenho do clube nas últimas edições do clube. O GE mostra quando o clube alcançou esta pontuação desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes. Pois é, 2022, 53 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 28ª rodada, após vencer o Goiás por 1-0 na Serrinha. Em 2020, 27 pontos ao final da campanha. Não fez 36 pontos. 2019, 43 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 36 pontos na 32ª rodada, após vencer o Avaí por 2-0 no Newton Santos. 2018, 51 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 38 pontos na 32ª rodada, após vencer o Corinthians por 1-0 no Newton Santos. 2017, 53 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 24ª rodada, após vencer o Santos por 2-0 também no Newton Santos. Em 2016, 59 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 38 pontos na 26ª rodada, após vencer o Vitória por 2-0 no Newton. 2014, 34 pontos ao final da campanha, não fez 36 pontos. 2013, 61 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 36 pontos na 19ª rodada, após vencer o Criciúma por 2-1 no Heriberto Rilse. 2012, 55 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 23ª rodada, após vencer o Náutico por 3-1 no Newton Santos. Em 2011, 56 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 20ª rodada, após vencer o Palmeiras por 3-1 no Newton Santos. 2010, 59 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 21ª rodada, após vencer o São Paulo por 2-0 no Newton Santos. 2009, 47 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 38 pontos na 33ª rodada, após vencer o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. 2008, 53 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 21ª rodada, após vencer o Cruzeiro por 1-0 no Newton Santos. 2007, 55 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 21ª rodada, após vencer o Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão. Em 2006, 51 pontos ao final da campanha. Botafogo alcançou 37 pontos na 27ª rodada, após vencer o Santa Cruz por 3-0 no Maracanã. Então esse é o histórico do Botafogo, as campanhas do Fogão no Campeonato Brasileiro. E claro, sem dúvida nenhuma, a melhor campanha do Botafogo até aqui em uma edição do Campeonato Brasileiro, desde que a mesma começou a ser disputado aí em pontos corridos, e também desde 2020, quando foi disputado, começou a ser disputado desde 2003, vamos colocar assim, desde 2003, para facilitar para a gente. Falar então do Mengão do Flamengo. Primeira oferta por Claudinho ao Zenit foi de 80 milhões de reais. Flamengo prega paciência, rapaz. O Flamengo já fez uma primeira proposta por Claudinho, uma de suas prioridades na atual janela de transferências. Ofereceu ao Zenit da Rússia, viu gente, 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, mais bônus relativos à conquista de títulos e números de partidas disputadas. Os russos querem mais, já que gastaram exatamente 15 milhões de euros para tirá-lo do Bragantino em agosto de 2021. No câmbio da época, porém, tal cifra correspondia a 92 milhões de reais. O Flamengo entende que precisará do famoso gelo no sangue para fechar a contratação de Claudinho até o fechamento da atual janela de transferências no Brasil, que vai até o dia 2 de agosto. Claudinho deixou amistoso contra o Fenerbahçe no domingo, com um gelo colocado entre a coxa e o joelho direito.
Como prova do interesse rubro-negro e da insistência que fará para contratá-lo, Braz detalhou o problema do meia e lembrou que o Flamengo fechou com Ayrton Lucas no momento em que o lateral esquerdo se recuperava de fratura no tornozelo esquerdo. Guardadas as devidas proporções, foi o mesmo problema que aconteceu com Ayrton Lucas. Não sei se vocês se recordam, mas um dia antes de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme. Fomos bastante questionados. Vai contratar um jogador que está machucado, que não sabe o grau de lesão? Foi o que falaram na contratação do Ayrton Lucas, né? Não é bem assim, porque quando acontecem situações como essa, o departamento médico do Flamengo redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Infelizmente, não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo as questões financeiras, as questões negociais. Não tem absolutamente nada, mas em relação à lesão, até agora não nos preocupa, disse aí o mandatário rubro-negro. Flamengo, você tá vendo aí, né? Trouxe o Claudinho, trouxe o Alan, né? Do jogador espetacular do Atlético Mineiro. Tá atrás aí do Claudinho, meu amigo. Time do Flamengo, que já é um time muito forte. Se conseguir a contratação do Claudinho, aí é aquela coisa que a gente vem dizendo há algum tempo. O Arrascaeta é um jogador muito sobrecarregado no Flamengo, né? Aquele meio campo do Flamengo. E é nítido e não é segredo para ninguém. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo é um time totalmente diferente. Com a chegada do Claudinho, o Arrascaeta vai falar assim: rapaz, tu demorou de chegar demais, maluco. Né? Porque o Claudinho vai ajudar muito o Arrascaeta. Ajudar demais o Arrascaeta. Acho que assim, dependendo do esquema, Claudinho e o Arrascaeta podem até jogar juntos, dependendo do esquema, né? E depende também, evidentemente, do treinador do Flamengo, né? Aí não é comigo, aí é com ele. Mas se o Flamengo conseguir contratar o Claudinho, vai estar muito bem servido, né? Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Forte Futebol fecham acordo para venda coletiva de direitos. Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e a Liga Futebol anunciaram na última segunda-feira, ou seja, ontem, um acordo de investimentos para venda coletiva de direitos de transmissão por 50 anos, começando em 2025. Pois é, a Liga Futebol Forte, aliás, a Liga Futebol Forte mesmo, né? Neste momento, conta com 26 clubes, mas nem todos assinaram contrato com os investidores, como Atlético Mineiro e Internacional. De acordo com o comunicado divulgado ontem, segunda-feira, a estimativa é de que, considerando aqueles que já assinaram, haja 13 clubes do bloco na Série A do Campeonato Brasileiro. Os 4 clubes que anunciaram na última segunda-feira, ou seja, ontem, um acordo com a Serengeti, a 7 Management e a Life Capital Partners estavam ainda sem acerto com a Liga Forte Futebol e a Libra. Diante disso, criaram um bloco independente chamado de União. Na semana passada, Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do Cruzeiro, disse sobre o interesse de atrair outros gigantes para o grupo. O negócio consiste na venda dos direitos comerciais dos clubes referentes ao Campeonato Brasileiro por 50 anos. Os investidores se comprometem a pagar até 4,85 bilhões de reais em contrapartida, e depois receberão aí 20%, né, das receitas futuras durante a duração da sociedade. Esse valor, 4,85%, né, é o dinheiro que vai ser injetado nos clubes, e aí toda a arrecadação, 20% de toda essa arrecadação desses clubes vai para esse fundo investidor. Com a adesão recente do quarteto, o valor a ser desembolsado inicialmente por Serengeti e LCP chega a 2,5 bilhões de reais. O dinheiro se distribui entre os clubes do seguinte modo: Cruzeiro, 214 milhões. Fluminense, 213 milhões. Vasco da Gama, 212 milhões.
Atlético Paranaense, 203 milhões. Botafogo, 184 milhões. Coritiba, 159 milhões. Goiás, 152 milhões. Sport, 139 milhões. Ceará, 121 milhões. Fortaleza, também 121 milhões. América Mineiro, 116 milhões. Avaí, 94 milhões. Chapecoense, idem. Juventude, 93 milhões. Atlético Goianiense, 91 milhões. Criciúma, 62 milhões. Cuiabá, 57 milhões. CRB, 43 milhões. Vila Nova, 38 milhões. Vila Nova, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina, 33 milhões. Tombense, 26 milhões. Figueirense, 6 milhões. CSA, 5,5 milhões. Brusque, 4 milhões. E Operário, 4 milhões. Caso não haja a Liga Unificada, então os dois blocos serão apenas associações de clubes, como o extinto Clube dos 13, para negociação conjunta da venda de propriedades do Campeonato Brasileiro, como principalmente os direitos de TV. Rapaz, parece que realmente a Liga vai dar liga aqui no Brasil, né, rapaz? A Liga parece que vai dar liga aqui no Brasil. Atlético Paranaense contrata o volante Vidal após saída do Flamengo. O Atlético Paranaense acertou a contratação do volante Arturo Vidal, de 36 anos, nesta segunda-feira, ou seja, ontem. O atleta fica no Furacão até o fim do ano desta temporada. Vidal tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023, mas esteve no CT Ninho do Urubu durante a manhã com o empresário Fernando Felicevich para acertar a rescisão antecipada. Ele já podia assinar um pré-contrato com outro clube. Com o caminho livre, o Furacão foi rápido e fechou com o chileno no período da tarde, auxiliado pelo agente André Cury. O atleta é esperado no CT do Caju durante a semana para realizar exames médicos e assinar contrato. Com a camisa do Fla, Vidal fez 51 partidas, com 2 gols marcados e 2 títulos conquistados, Copa do Brasil e Libertadores. Ele foi contratado em julho de 2022. O volante não entra em campo desde 8 de junho, quando foi acionado na reta final do jogo contra o Racing pela Libertadores. Neste ano, ele fez 25 jogos, 12 deles como titular. É o Arturo Vidal que, para mim, é ex-jogador, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o Atlético Paranaense tem uma coisa que não sei, consegue recuperar esses jogadores, né, rapaz? Vamos ver o que acontece. Vasco quebra marcas negativas no Brasileirão e faz sua pior campanha na história. O péssimo início no Campeonato Brasileiro vem fazendo com que o Vasco atinja várias marcas negativas em sua história. São números que ilustram bem, né, o momento ruim do time que faz seu pior desempenho nas primeiras 14 rodadas da história do Brasileirão. Pois é, apesar do investimento de mais de 100 milhões de reais em contratações no início do ano, o maior da história do Vasco, né, o maior investimento aí da história do Vasco, o time ainda não engrenou na competição. É o penúltimo colocado, com apenas 9 pontos, a mesma pontuação do lanterna América Mineiro. Com a ajuda do espião estatístico, levantamos aí 10 marcas alarmantes sobre a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos conferir então a primeira campanha. Vasco tem seu pior início da história do Brasileirão em 14 rodadas, 9 pontos só. Ponto 2, pior início do Vasco como mandante na história do Brasileirão, considerando os 7 primeiros jogos em casa. Terceiro ponto, pior início do Vasco jogando em São Januário na história do Brasileirão, considerando 4 primeiros jogos no estádio. Quarto ponto, pior aproveitamento do Vasco na era dos pontos corridos, 21%. Quinto, menor número de vitórias do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos, 2 vitórias. Sexto ponto, maior número de derrotas do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos, 9 derrotas. Sétimo ponto,
Primeira vez na história do Brasileirão que o Vasco não faz gol nos 4 primeiros jogos em São Januário. 8º ponto. Igualou a marca de 2008, até então a pior, nos pontos corridos, e sofreu gols em 13 dos primeiros 14 jogos do Campeonato Brasileiro. 9º ponto. Segundo pior saldo de gols do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos. Menos 12, atrás apenas de 2015, que era menos 15. 10º ponto. Terceiro maior número de gols sofridos do Vasco em 14 rodadas nos pontos corridos. 23, atrás apenas de 2005, quando sofreu 31, e 2017, quando sofreu 24 pontos. O próprio Vasco reconhece que a campanha no Campeonato Brasileiro de 2023 é inadmissível e inaceitável. Em pronunciamento no sábado, o diretor Paulo Brax disse que o clube vai traçar uma linha, afirmou que o futuro será diferente e prometeu mudanças. O dirigente disse que um novo treinador chegará nessa semana. O clube negocia com o argentino Gustavo Alfaro. Além disso, Brax prometeu que mais reforços chegarão na janela de transferências. Deixa eu tomar uma água rapidinho e a gente volta para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro e finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos, radialista, desta terça-feira. É rapidinho, eu volto já já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Tamo de volta aqui pelo seu canal Cristiano Santos, radialista, pra gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve o confronto entre Vila Nova e Vitória, né? Fechando a 16ª rodada, do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vila Nova em casa lá no seu Oba, né? Venceu o Vitória por 1-0. Com isso, o Vila retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Chegou agora a 34 pontos, é o líder e ultrapassa o Criciúma, que até então estava na ponta da tabela, né? O Criciúma fica com 33, é o segundo, o Sport é o terceiro com 32, o quarto é o Novo Horizontino com 30. O Vitória continua na 5ª colocação com 28 pontos. Os times que estariam caindo para a 3ª divisão, 17º Tombense, 12 pontos, 18º Londrina, 11 pontos, 19º Avaí, 11 pontos, 20º ABC com 10 pontos até aqui. Passei para vocês ontem a rodada 17, mas não custa nada a gente passar novamente, ó. Criciúma e Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense, CRB e Avaí, Atlético Goianiense e Sport, Sampaio Correia e Ituano, Juventude ABC, Ponte Preta e Tombense, Londrina e Vila Nova, Mirassol e Ceará, e o Vitória contra o Novo Horizontino. São jogos da 17ª rodada do Brasileirão da Série B, que na quinta-feira inicia aí a 17ª rodada do Brasileirão da Série B, né? A luta aí para ver quem volta para a Série A do Brasileirão. Então é isso. Obrigado então pelo seu carinho, pela sua companhia. Tenha todos aí uma ótima tarde, né?
de terça-feira, às 18 horas, eu volto aqui no canal para a gente trazer as notícias de Brumado, da região, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Enquanto isso, deixa o seu like, compartilha esse nosso vídeo com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais, né? E também, se for a sua primeira vez por aqui, se inscreva no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Esquece não, sininho de notificações para vocês não perderem aí nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui. Beleza? Abraço, beijo no coração e a gente se fala, a gente se vê!